Olá, eu sou o professor Acioli Júnior, sou professor de História, Filosofia, Sociologia, Ensino Religioso e hoje eu quero tratar com vocês um tema muito interessante, sobretudo para mim, que sou nascido no dia 13 de maio. Hoje eu vim falar sobre o fim da escravidão, sobre a Lei Áurea e também sobre esse tal protagonismo da Princesa Isabel, conhecida por muito como a Redentora do Brasil. Então o tema da aula de hoje é: por que a Princesa Isabel não foi protagonista no processo do fim da escravidão ou no processo da abolição da escravatura? Todo mundo sabe que a escravidão no Brasil durou cerca de 350 anos e ela findou no dia 13 de maio de 1888. Eu nasci 90 anos depois, no dia 13 de maio de 1978. E hoje eu quero conversar com você sobre esse tal protagonismo da Princesa Isabel. A primeira coisa que eu queria destacar aqui, para mostrar que a Princesa Isabel não é redentora de coisa nenhuma, muito menos foi protagonista no processo do fim da escravidão, é o fato de que o Brasil, desde as primeiras décadas do século XIX, sofria uma pressão muito forte da Inglaterra e de outras nações que já haviam acabado com a escravidão no Ocidente. E é interessante destacar isso, que a Inglaterra, que havia sido o grande traficante de escravos do século XVIII, tinha 90 embarcações que traziam escravo para a América, traficou só a cada ano dali do meado do século XVIII em torno de 35 mil escravos aqui para a América. No século XIX, a Inglaterra vai resolver acabar com a escravidão nas suas colônias e também acabar com a escravidão no mundo inteiro, pelo menos no ocidente da Terra, incluindo aí a Europa e a América. Então a Inglaterra começa a fiscalizar os mares, proibindo o tráfico de escravos, apressando os navios negreiros e também prendendo a tripulação do navio. E a Inglaterra, ela começa a pressionar o Brasil desde as primeiras décadas do século XIX para que o Brasil acabe com o tráfico de escravos da África e também acabe com a escravidão. E o que é interessante aqui é que o Brasil, por exemplo, vai fazer uma famosa lei, que é a lei Feijó, a lei de 1831, conhecida aí historicamente como a lei para inglês ver, que é uma lei em que o Brasil enrola a Inglaterra. Nessa lei dizia que o Brasil ia acabar com o tráfico de escravos e ia punir também aqueles mercadores de escravos. No entanto, o Brasil, na verdade, enrolou a Inglaterra por 19 anos, até a lei Eusébio de Queiroz, e fazendo com que essa lei fosse conhecida como lei para inglês ver. Ou seja, mesmo pressionado pela Inglaterra, o Brasil conseguiu enrolar a Inglaterra por cerca de 19 anos. Então, o primeiro motivo para mostrar que a Princesa Isabel não foi protagonista no processo do fim da escravidão é ressaltar a pressão que a Inglaterra fazia para que a escravidão fosse finalizada, fosse findada no Brasil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que havia uma pressão enorme pelo fato do Brasil ser o último país do Ocidente a manter o trabalho compulsório, o trabalho escravo. Então, não só a Inglaterra, mas outras nações pressionavam o Brasil, porque o Brasil foi o último país do Ocidente a acabar com a escravidão. E aqui é bom eu ressaltar um ponto, porque muitos professores de história, infelizmente, ensinam errado, dizendo que o Brasil foi o último país do mundo a acabar com a escravidão. Essa é uma informação falsa. O último país do mundo a acabar com a escravidão foi a Mauritânia. Ele acabou com a escravidão em novembro de 1981 e vai punir a escravidão, ou seja, escravizar outras pessoas, só em 2007. O Brasil, de fato, é o último país do Ocidente, ou seja, Europa, América do Sul, do Norte, América Central. O Brasil é o último país a acabar com a escravidão no Ocidente. E por conta disso, no final do século XIX, o Brasil já era visto pelas outras nações como um horror, por ser o último país ainda a manter a escravidão. Então isso mostra também que esse protagonismo todo da Princesa Isabel não é verdadeiro, porque nós fomos o último país aí do Ocidente a encerrar com a escravidão. Já que a monarquia ela era abolicionista, como muitos inventam, então eles deveriam ter acabado com a escravidão há muito tempo. No entanto, nós somos o último da América e o último do Ocidente. Uma outra questão muito interessante aqui para destacar
é que no Brasil, desde 1860, 1870, havia um forte movimento abolicionista. Ou seja, nós tínhamos grandes abolicionistas, tanto os brancos como os negros, que pregavam o fim da escravidão, tinham jornais, publicavam textos em jornais, charge contra a escravidão, e fizeram um movimento muito significativo contra a escravidão. Eu posso destacar aí Castro Alves, como abolicionista branco, autor do maravilhoso poema Navio Negreiro, onde ele condena a escravidão de maneira veemente e maravilhosa, assim como o grande estadista brasileiro, historiador, diplomata, Joaquim Nabuco, que foi outro grande abolicionista branco, entre outros abolicionistas brancos, mas eu queria destacar esses dois. E com a abolicionista negro, nós temos o André Rebouças, que dá nome ao túnel Rebouças no Rio, grande engenheiro, André Rebouças. Temos o Luiz Gama, que conseguiu soltar cerca de 500 escravos, ele trabalhava como rábula, muita gente erroneamente fala que é advogado, mas não era, ele era rábula, e ele defendia os negros na justiça de primeira instância e conseguiu libertar muitos negros aí. Nós também temos o famoso dragão do mar, que é o Francisco do Nascimento, que foi o jangadeiro que lutou pelo fim da escravidão lá no Ceará e proibiu que na sua jangada levassem cativos. Ele faz um grande movimento ali que vai culminar na libertação do fim da escravidão no Ceará, antes um pouquinho da Lei Áurea, em 1884. Então, outro grande abolicionista, talvez o mais famoso da época, foi o grande José do Patrocínio, outro abolicionista negro que tinha jornais e publicava inúmeras charges, texto veemente contra a escravidão. Então, nesse processo do fim da escravidão, tanto os abolicionistas negros como brancos, eles têm um papel fundamental, muito mais importante que da Princesa Isabel ou de qualquer outra figura histórica ali no final do século XIX. Uma quarta questão para ressaltar aqui é que a maior prova de que a monarquia não deu o fim da escravidão, não é uma benesse da monarquia, ou seja, não é uma dádiva da monarquia, muito pelo contrário, é que 1 ano e 6 meses após a promulgação da Lei Áurea, a monarquia vai acabar no Brasil, ou seja, o império vai acabar no Brasil. Tanto a Princesa Isabel quanto o seu pai, o Dom Pedro II, vão ser expulsos do Brasil, vão ser exilados e eles vão para a França. E vai acontecer no Brasil a famosa Proclamação da República, de 15 de novembro de 1889. Então, olha só, pessoal, a escravidão acabou oficialmente no Brasil, a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888. 1 ano e 6 meses depois, certinho, ou seja, no dia 15 de novembro de 1889, inclusive é o nosso feriado da Proclamação da República, vai acabar a monarquia, vamos implantar a República, o Deodoro Azevedo vai ser o primeiro presidente do Brasil e a monarquia será expulsa e vai ser exilada em Paris, na França. Então, só para mostrar que não foi uma dádiva, uma benesse da monarquia o fim da escravidão, muito pelo contrário. Foi uma luta dos abolicionistas, a luta do próprio povo negro, que nunca aceitou a sua condição de cativo, assim como o índio, que também foi escravizado. Nunca aceitaram os índios a sua condição de cativo e sempre lutaram aguerridamente contra a escravidão. O quinto ponto que eu gostaria de destacar é que muita gente pensa que a Lei Áurea é a única lei abolicionista da história do Brasil. Isso é um leve engano. Isso é, na verdade, um grande equívoco. Antes da Lei Áurea, nós tivemos 4 grandes leis, importantes leis abolicionistas que contribuíram para esse processo do fim da escravidão. A primeira lei eu já citei, é a Lei para Inglês Ver ou a Lei Feijó, que é de 1831. É a primeira lei abolicionista no Brasil e, como eu outrora havia dito, essa lei dizia que era proibido o tráfico internacional de escravos da África para o Brasil, o famoso tráfico transatlântico, e também essa lei dizia que ia punir os mercadores, ou seja, os traficantes de escravos. Só que essa lei, infelizmente, não vai pegar, por isso que ela é a famosa Lei para Inglês Ver, e só vai acontecer o fim do tráfico de escravos no Brasil com a Lei Eusébio de Queiroz, que é a segunda importante lei abolicionista de 1850. A Lei Eusébio de Queiroz, que leva o nome do ministro da Justiça brasileira, Eusébio de Queiroz, ela de fato vai por colocar fim à escravidão, ao tráfico de escravos da África para o Brasil.
e vários traficantes que vão tentar continuar com o tráfico de escravos, como o grande traficante aqui da minha cidade de Cabo Frio, daqui da região do antigo Cabo Frio, que dá nome à praia de José Gonçalves hoje, pertencente a Búzios, também ao bairro José Gonçalves de Búzios. Ele vai continuar a querer traficar escravos a partir de 1850 e vai ser severamente punido pelo Eusébio de Queiroz. Então, em 1850, o Brasil, de fato, põe fim ao tráfico internacional de escravos. Ou seja, para de acontecer o tráfico transatlântico. Uma outra lei muito importante é a lei do ventre livre de 1871. Essa lei do ventre livre, que é a terceira lei abolicionista brasileira, ela dizia que os filhos de escravos nascidos a partir da promulgação dessa lei, eles seriam livres. Por isso que o nome da lei é Lei do Ventre Livre. E uma quarta lei, a última lei antes da Lei Áurea, é a lei dos sexagenários. E por que é a lei do sexagenário? Porque essa lei prometia que os escravos, ao fazer 60 anos de idade, eles estariam livres da escravidão. Essa é a lei mais ridícula de todas. Por quê? Porque o escravo quase nunca chegava à idade de 60 anos. Pelo contrário, a média de vida de um escravo era entre torno de 30 a 35 anos. Viviam muito pouco por causa do trabalho forçado, um trabalho compulsório, um trabalho obrigatório, e também nós não tínhamos antibiótico e todos esses medicamentos que nós temos hoje. Por isso que até os homens ricos morriam cedo, quanto mais um escravo. Então essa lei do sexagenário foi a pior das leis aí anteriores à Lei Áurea. Então, só para mostrar a vocês que a Lei Áurea não foi a única lei abolicionista. Pelo contrário, ela foi precedida de 4 leis anteriores a ela. Isso mostra que esse tal protagonismo da princesa Isabel ou da monarquia é uma falácia, porque nós tivemos lei desde 1831 que tentava, de um modo, acabar ou amenizar a escravidão. O sexto ponto que eu queria ressaltar hoje é o seguinte, que também antes da Lei Áurea, antes da promulgação da Lei Áurea, aqui no Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1888, 2 estados brasileiros, que na época era chamada de província, os estados brasileiros tinham o nome de província, 2 estados brasileiros acabaram com a escravidão muito antes da Lei Áurea. O primeiro deles é o Ceará. O Ceará até hoje se gaba, os cearenses gostam de se gabar, dizendo que eles acabaram com a escravidão antes de todos os estados brasileiros. Em 1884, o Ceará pôs fim à escravidão no seu território. E logo depois o Amazonas também vai acabar com a escravidão 4 anos antes da Lei Áurea, em 1884. Ou seja, 2 províncias brasileiras, 2 estados brasileiros vão acabar com a escravidão muito antes da princesa Isabel assinar o fim da escravidão. A 7ª questão que vai provar que a princesa Isabel não é redentora de coisa nenhuma, não é protagonista de coisa nenhuma no processo do fim da escravidão no Brasil, é o fato que no final do século XIX, ou seja, quando o Brasil vai proclamar a Lei Áurea, a escravidão, que antigamente era vista como algo natural, como algo normal, uma normalidade, ele já estava sendo visto no final do século XIX como algo vil, como algo totalmente desumano, como algo extremamente abjeto. Ou seja, quando a princesa Isabel vai assinar a Lei Áurea, o mundo todo ocidental já estava contra a escravidão e já via a escravidão não como algo natural, mas como algo extremamente ignominioso, como algo vil, como algo desumano. Então o Brasil ele era visto no final do século XIX como uma vergonha mundial. Ele era a vergonha entre as nações, do Ocidente, ou seja, desde a Europa até aqui na América. E por conta disso, nós aqui vamos finalizar dizendo que a princesa Isabel não foi protagonista de coisa nenhuma, ela não foi redentora de coisa nenhuma. Isso é uma falácia histórica, assim como eu fiz o vídeo falando sobre o mito do Tiradentes, hoje eu vim desmascarar mais um mito, que é o mito da redentora do Brasil, que é o mito da princesa Isabel, que faz dela uma abolicionista, e o que não é verdade. E a maior prova de que ela não era abolicionista e o seu pai, o Dom Pedro II, não era um abolicionista, é que eles mantiveram a escravidão, sendo o último país da América, o último país do Ocidente a acabar com o ignominioso
escravismo, com essa coisa abjeta e nefasta que foi a escravidão. Então, esse é um vídeo que eu fiz para vocês e eu espero ter ajudado vocês e mostrado que o grande protagonista do fim da escravidão no Brasil são os próprios escravos que nunca aceitaram sua condição de cativo, por isso criaram quilombo, por isso se revoltavam, por isso muitos deles até se suicidavam como uma forma de não aceitar a escravização. Se aquilombaram, eles fizeram inúmeros focos de resistência, e também aos grandes abolicionistas, tanto negros como brancos, que lutaram de forma veemente, de forma categórica, contra a escravidão no Brasil. Então esses são os verdadeiros heróis, são os verdadeiros protagonistas, ou seja, André Rebouças, Luiz Gama, Francisco do Nascimento, ou seja, esses abolicionistas negros, assim como o grande abolicionista branco Joaquim Nabuco e Castro Alves. Então essas são as figuras importantes, são os grandes heróis do abolicionismo brasileiro. Eu espero ter ajudado a vocês e ter contribuído historicamente com cada um de vocês. Obrigado a todos.